Finalizando os elementos construtores de produtividade, terminamos com calagem e adubação. Da mesma maneira que eu fiz nas demais aulas, aqui eu separo entre adubação de sequeiro ou terras altas e o inundado. Primeiramente, para sequeiro, a calagem eu tenho que elevar pH de 5 a 6,5 e diminuir a saturação por alumínio para 20%, utilizando a equação que vocês já conhecem bastante, no lugar ali do SAD, colocar 20%. E para solos argilosos, modificar o fator multiplicativo de 1,5 para 1,8 e nunca esquecer de que o potássio tem que ser convertido para miligramas por decímetro cúbico. Na análise de solo que a gente recebe, ele está em centimol. No convencional, a dose de calcário recomendada, que você calculou para a área, tem que ser dividida em duas partes iguais. Tá? A primeira na superfície incorporada a 20 centímetros e a segunda antes da gradagem de nivelamento, para incorporar. Esperar 20 dias para o plantio. Então, eu tenho que deixar esse tempo aí de 20 dias até iniciar o semeio. No plantio direto, eu pego a dose total e faço uma única aplicação 60 dias antes do plantio, pois não há incorporação nesse sistema. A adubação de nitrogênio é uma questão muito delicada, né, na aplicação de nitrogênio para arroz. Se eu aumento muito a dose de nitrogênio, pode provocar acamamento na planta. A planta cresce mais que o necessário, a parte vegetativa, e a planta pode acamar. Tá? A dose vai de 40 a 60 kg por hectare. Eu devo aplicar 20 dias, metade aos 20 dias e o restante aos 35 dias antes do plantio. Em áreas recém-desmatadas ou com plantio anterior de leguminosas, eu diminuo essa dose, eu coloco a dose de 40 kg por hectare de nitrogênio, de N. Tá? Na adubação de fósforo e potássio, a disponibilidade de fósforo e potássio ela vai depender da textura do solo. Tá? Então, de acordo com a análise de solo que você tem, aqui eu tenho tanto a disponibilidade quanto a dose de P2O5 a aplicar. Tá? Então, se eu tenho uma disponibilidade baixa, dependendo da textura do solo, eu vou ter aqui a dose a ser aplicada, de 80, 40, 20 e 0 kg por hectare de P2O5. É só fazer a conta em relação ao fertilizante que você está usando. A potássio também, aqui eu tenho as doses de potássio, em miligramas por decímetro cúbico, e aqui a dose recomendada de potássio. Vale lembrar que, como toda gramínea, a necessidade de enxofre é uma constante. Então, se tiver uma área que tem um uso repetido, né, ou com arroz, ou com outras gramíneas, né, então é interessante suprir a demanda de enxofre. Tá? Aproveitar as combinações com sulfato de amônio ou superfosfato simples para repor a quantidade de enxofre necessária ao arroz. E solos com deficiência de micronutrientes, aplicar 30 kg por hectare de FTE-BR12. No arroz inundado, a questão de pH e saturação por base é a mesma, tá? Só que a saturação por alumínio eu tenho que colocar 25%, tá? Usando as mesmas equações. A quantidade de calcário também deve ser dividida em duas partes iguais. Fazer a aplicação, obviamente, com a área seca, né? Fazer a incorporação da mesma maneira que no sistema de sequeiro. Não tem plantio direto aqui. A adubação de nitrogênio, ela em sistema inundado, eu vou fazer a recomendação de acordo com o percentual de matéria orgânica que eu tenho no solo. Tá? E também vai modificar se o sistema é pré-germinado ou não,
E se a semeadura em solo seco é de plantas de porte baixo ou porte médio, tá? Então, muda a quantidade de N utilizada de acordo com o sistema, matéria orgânica e o porte da planta. A produção estimada para essa situação é de 4 a 6 toneladas por hectare. Como é que é feita o parcelamento da adubação nitrogenada? Eu aplico metade da dose recomendada no perfilhamento e outra metade na diferenciação floral. Dessa maneira eu tenho um maior, na marcha de absorção de nitrogênio eu tenho um maior rendimento. E isso também diminui os efeitos da volatilização de nitrogênio, já que eu tenho solo inundado, onde eu tenho micro-organismos anaeróbicos que podem utilizar o nitrogênio como aceptor final de elétron. Somente utilizar formulações amídicas, vou repetir aqui, somente utilizar formulações amídicas e amoniacais. Tá? Então aqui tem um exemplo de ureia, sulfato de amônio, MAP, o DAP também. Não usar formulações nítricas. Se eu aplicar formulações nítricas, as formulações nítricas elas são reduzidas a N2 e volatiliza. Tá? A adubação de fósforo não independe da textura do solo, obviamente. E o fósforo no solo, a quantidade que existe no solo, é que vai me dizer se a interpretação é de baixa, média, alta ou muito alta quantidade de fósforo. Aqui eu vou ter uma economia maior no uso de fósforo para sistema de plantio pré-germinado. Tá? Então, as diferenças aqui se devem ao sistema de plantio, se é pré-germinado ou se é semeadura em solo seco, da semente seca. Tá? E dentro dessa possibilidade aqui, não me interessa se a planta tem porte médio ou baixo. Na adubação de potássio, a mesma situação vai depender, aqui é potássio, tá gente? É K, tá errado aqui. E aqui são as doses de K2O, tá errado aqui também. Pré-germinado e semeadura em solo seco. Então, o que a gente observa aqui, que a gente tem que tomar bastante atenção em plantio em sistema de terras altas ou sequeiro, eu não posso lançar a mão aí de fazer uma adubação nitrogenada muito elevada, com o problema de provocar acamamento na planta. Tá? Então eu tenho que obedecer isso. E observar se o plantio anterior teve leguminosa, que aí eu reduzo a dose de nitrogênio. A outra questão é que em ecossistema inundado, eu tenho uma quantidade muito grande de micro-organismos anaeróbicos que podem utilizar nitrogênio como aceptor final de elétron. E também há a possibilidade de ocorrer a volatilização de algumas formulações de fertilizantes. Então eu não devo utilizar formulações nítricas para aplicação em área inundada. E eu devo parcelar a adubação nitrogenada em arroz para que eu também não tenha muitas perdas de nitrogênio. Observa-se também que a quantidade de matéria orgânica na área que vai determinar a quantidade também de nitrogênio na área a ser aplicada. E vai depender também dos sistemas, se é pré-germinado, se é semeadura em solo seco, de semente seca, se a planta tem porte médio ou porte baixo. Tudo bem? Então, tome atenção nessas questões. A recomendação de adubação é super simples. E lembre-se sempre que gramínea gosta muito de enxofre. Por isso que muita gente adora usar superfosfato simples em gramínea, mas não sabe que o benefício não é nem o do fósforo contido não, no superfosfato simples, é também pela quantidade de enxofre que tem ali. Tá bom? Então, até mais. Muito obrigado.